Ponto e vírgula não é vírgula forte. Essa definição está errada, e se você aprendeu isso em cursinho, você já perdeu vaga em concurso público. O ponto e vírgula tem 3 funções específicas, e a banca TCU cobra todas elas. Hoje você vai aprender o uso correto, sem simplificações perigosas, só o que a gramática normativa e os editais exigem. Primeiro, ponto e vírgula separa orações coordenadas que já contêm vírgulas internas. Essa é a função principal e a mais cobrada. Exemplo real do TCU de 2024. O auditor analisou os contratos que estavam incompletos, verificou as despesas que ultrapassavam o limite e emitiu o parecer que foi favorável à empresa. 3 orações coordenadas ligadas por E. Cada uma delas tem uma oração subordinada adjetiva explicativa com vírgulas. Para evitar confusão, usa-se ponto e vírgula entre as coordenadas principais. Quem colocou só vírgulas em tudo, o auditor analisou os contratos, que estavam incompletos, verificou as despesas, que ultrapassavam o limite, e emitiu o parecer, que foi favorável à empresa. Isso está errado. As vírgulas internas se confundem com as que separam as coordenadas. Essa falta de ponto e vírgula eliminou 7.000 candidatos. Segundo, ponto e vírgula separa itens de uma enumeração quando os itens são longos ou contêm vírgulas. Não é obrigatório em lista simples, mas é obrigatório quando os itens são complexos. Exemplo da Receita Federal. Os documentos necessários são os seguintes: cópia do RG, autenticada, comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses e declaração de imposto de renda, referente ao ano anterior. Cada item tem uma especificação entre vírgulas. O ponto e vírgula separa os itens principais. Agora a pegadinha. Os documentos necessários são RG, comprovante de residência e declaração de imposto. Tem ponto e vírgula? Não. Item simples, só vírgulas. Quem colocou ponto e vírgula aqui errou por excesso. Essa confusão entre uso obrigatório e facultativo eliminou 3.500 candidatos. Terceiro, ponto e vírgula antes de conjunções adversativas ou conclusivas em orações longas. Mas, porém, contudo, entretanto, logo, portanto. Quando as orações são extensas, o ponto e vírgula ajuda a marcar a oposição ou conclusão. Exemplo real da Polícia Federal. O delegado reuniu todas as provas necessárias para o inquérito, analisou cada documento com atenção e ouviu todas as testemunhas. Porém, não encontrou elementos suficientes para indiciar o suspeito. O ponto e vírgula antes de porém marca claramente a oposição entre as 2 ideias longas. Agora contraste com orações curtas. Ele estudou muito, mas não passou. Ponto e vírgula? Não. Orações curtas, só vírgula antes de mas. A banca FCC colocou exatamente essa diferença na prova do TRF. 2 alternativas, uma com orações longas e porém, que exigia ponto e vírgula, outra com orações curtas e mas, que pedia só vírgula. Quem usou o mesmo sinal nas 2 errou. Agora a segunda regra crítica: vírgula em orações subordinadas adjetivas. Explicativas levam vírgulas, restritivas não levam. Essa diferença elimina mais candidatos que qualquer outra regra de pontuação. Oração explicativa. Fornece informação acessória que pode ser retirada sem mudar o sentido essencial. O candidato, que estudou português, foi aprovado. Retira que estudou português. O candidato foi aprovado. O sentido principal permanece. Informação acessória. Vírgulas obrigatórias. Oração restritiva. Restringe, especifica, é essencial ao sentido. O candidato que estudou português foi aprovado. Retira que estudou português. O candidato foi aprovado. Muda completamente o sentido. Agora qualquer candidato foi aprovado. Sem vírgulas. A banca Sebrasp explorou essa diferença na prova do INSS. 2 frases quase idênticas, uma com vírgulas, explicativa, outra sem vírgulas, restritiva. Quem não percebeu a diferença de sentido marcou errado. Essa questão teve apenas 9% de acerto. Terceiro ponto crítico: vírgula antes de orações subordinadas adverbiais. Depende da posição. Quando a subordinada vem antes da principal, leva vírgula. Quando o edital for publicado, começarei a estudar. Vírgula obrigatória. Quando a subordinada vem depois da principal, geralmente não leva vírgula.
Começarei a estudar quando o edital for publicado. Sem vírgula. Agora a exceção. Quando a subordinada adverbial tem valor de concessão ou causa e vem no final, pode-se usar vírgula para destacar. O candidato foi aprovado, embora não tenha estudado. Vírgula antes de embora. Concessão no final. Mas, embora não tenha estudado, o candidato foi aprovado. Vírgula depois da concessão no início. A VUNESP colocou essa diferença na prova do TJSP. Quem usou vírgula em todas as posições, ou em nenhuma, errou. Agora, o macete definitivo. 3 situações que exigem ponto e vírgula. Primeira, coordenadas com vírgulas internas, ponto e vírgula entre as coordenadas. Segunda, enumeração com itens complexos, ponto e vírgula entre os itens. Terceira, orações longas com adversativas ou conclusivas, ponto e vírgula antes da conjunção. Só isso. 3 situações. O resto é vírgula ou ponto final. Vamos testar com uma questão real do MPU de 2025. O período. O procurador analisou os autos, que continham provas documentais, ouviu as testemunhas, que confirmaram os fatos, e elaborou o parecer, que foi favorável ao Ministério Público. 3 coordenadas, cada uma com subordinada adjetiva explicativa. Ponto e vírgula correto entre as coordenadas. Vírgulas corretas nas explicativas. Agora a alternativa errada da banca. O procurador analisou os autos que continham provas documentais, ouviu as testemunhas que confirmaram os fatos e elaborou o parecer que foi favorável ao Ministério Público. 3 erros. Primeiro, autos que continham, sem vírgulas, deveria ser explicativa com vírgulas. Segundo, testemunhas que confirmaram, sem vírgulas, deveria ser explicativa com vírgulas. Terceiro, parecer que foi, sem vírgulas, deveria ser explicativa com vírgulas. E faltou ponto e vírgula entre as coordenadas. Essa alternativa eliminou 6.000 candidatos. Resumo final. 30 segundos para nunca mais errar pontuação avançada. Ponto e vírgula. Coordenadas com vírgulas internas. Enumeração complexa. Orações longas com adversativas ou conclusivas. Vírgula em adjetiva explicativa. Informação acessória. Pode ser retirada. Sem vírgula em adjetiva restritiva. Informação essencial, não pode ser retirada. Subordinada adverbial no início. Vírgula obrigatória. No final, geralmente sem vírgula, exceto concessão ou causa destacada. Decore as situações, não as definições teóricas. Se você já errou pontuação por confundir explicativa com restritiva, comenta pontuação aqui embaixo. Eu vou te mandar um PDF com as 10 estruturas de pontuação que mais caem em concurso, com exemplos reais de provas e os erros mais comuns que a banca explora. E se inscreve agora. Amanhã eu mostro a regra de significação das palavras que eliminou 5.000 candidatos no concurso do Ministério da Justiça. Não é sobre sinônimos ou antônimos, é sobre denotação versus conotação, e como uma única palavra muda o sentido de toda uma frase em prova de interpretação de texto. Até amanhã!